Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. Você que gosta de seguir uma série na Netflix, no YouTube, nas mídias todas, eu vou te dar hoje 10 dicas de 10 séries de guerra que você talvez não conheça. Antes de eu falar da primeira série, não se esqueça, faça a sua inscrição em nosso canal para seguir os nossos programas e também para ser sorteado, quem sabe, com uma camisa polo e também uma caneca do nosso canal e da nossa página no Facebook, tá bom? Se inscreva! Com a invenção desses canais de streaming, dessa possibilidade da gente assistir um monte de coisa e muitas delas seriadas, aliás, as séries predominam nos canais de streaming mais do que os filmes. Os filmes parece que são um plus, um brinde, e o foco central são as séries. Então eu separei para vocês 10 séries de guerra que tenham histórias relacionadas a fatos ocorridos ou que faz um apanhado geral do que foi a guerra. Quando a gente fala de série, vocês logo já pensam Band of Brothers, The Pacific. Lógico, essas séries são extra-campeonato, elas são ótimas, né? Não precisa de eu ficar recomendando porque você já conhece. Então não vou falar de Band of Brothers, não vou falar de The Pacific. Não estou dizendo que elas sejam ruins e não merecem estar na lista. Pelo contrário, elas são tão boas que já estão fora até da lista. Caso você ainda não tenha assistido, não perca tempo. Band of Brothers e The Pacific focam num primeiro estágio, segundo estágio, ou seja, 1940, 1941 até chegar em 45. Esse é o projeto, o plano da obra. Mas até o momento lançaram a primeira temporada em 2019 da série World on Fire, ou seja, O Mundo em Chamas. World on Fire é uma série passageira e a cada dia essa ideia pode mudar, às vezes para algo melhor, mas também para algo pior. É sobre a Segunda Guerra, mas também é sobre o agora, e talvez até mesmo sobre o que ainda está por vir. E o que ainda está por vir, com certeza, eu espero que seja a segunda temporada, porque a série, como eu disse, vale a pena. Eu vi toda a primeira temporada e mal posso esperar pela segunda. Se você não assistiu ainda, procure aí nas mídias e assista World on Fire. É muito boa a série. A segunda série da lista está escondida dentro da Amazon Prime. Cheguei nela por acaso, um dia olhando todo o cardápio, o menu que tem na Amazon, e cheguei nessa série, uma série indiana, baseada em fatos reais, que talvez você não conhecesse, como eu não conhecia muito, que é o exército indiano que lutou ao lado dos japoneses na Segunda Guerra Mundial. The Forgotten Army, ou seja, o Exército Esquecido, começa em 1996, quando o coronel Sodhi, do Exército Indiano, agora com 70 anos, visita sua irmã e sua família. Depois de mais de meio século, os pesadelos de sua intensa batalha e de suas consequências na Segunda Guerra Mundial ainda voltam para assombrá-lo. O velho Sodhi e o jovem Amar começam uma amizade, e Sodhi acompanha Amar até a Birmânia, para uma missão da BBC indiana de filmar um documentário sobre estudantes contra a junta militar, pela liberdade e pela democracia. No entanto, quando está em Myanmar, Sodhi começa a relembrar porque foi ali que ele lutou na Segunda Guerra Mundial, junto ao Exército Nacional Indiano, um exército que sonhava em libertar a Índia do domínio britânico. E embora eles tenham vestido o uniforme britânico para começar a guerra, quando são capturados pelos japoneses, é feita a proposta não só a Sodhi, mas a todos os integrantes capturados
de que formem um exército para lutar ao lado dos japoneses contra os britânicos pela liberdade da Índia, o que eles aceitam. E a partir daí, muitas cenas de guerra surgem e você vai gostar muito dessa história desconhecida de um exército esquecido, mas que não por isso deixou de ser heróico. A série é muito bem produzida, o jeito indiano de interpretar é um pouco emotivo demais, você vai ver, achar que eles estão exagerando, mas aí é uma questão cultural, não se assuste. E a história é muito, muito intrigante, muito atraente, porque você descobre coisas que você não sabia, ou pelo menos não tinha ideia de que foi daquele jeito. Mas os fatos são todos reais, confira. आजाद हिंदुस्तान के सपने को सच करने के लिए आजाद हिंद फौज लड़ती रही. A terceira série da nossa lista, ela tem um quê de Band of Brothers, mas não é nem de longe a mesma coisa. Eles se parecem no seguinte ponto. Band of Brothers, todo mundo sabe, foi produzido pelo Tom Hanks, que é a estrela do Resgate do Soldado Ryan. Então, Band of Brothers dialoga muito com o Resgate do Soldado Ryan. A terceira série da nossa lista também foi inspirada por um filme de guerra que fez muito sucesso na década de 80, final da década de 80, que é o Das Boot, ou seja, o Barco Inferno no Mar. Aquele filme do submarino alemão na Segunda Guerra. Pois bem, a TV alemã já lançou 2 temporadas do Das Boot e a série é muito boa. O Barco Inferno no Mar termina e a série Das Boot começa exatamente aonde o filme termina. Só que a partir daí as tramas seguem rumos diferentes. Nessa série, a trama segue uma jovem tripulação de submarino em uma perigosa missão de vigilância, enquanto a resistência começa a ganhar influência no porto francês de La Rochelle, onde ficavam baseados os U-Boats alemães. Durante o outono de 1942, na França ocupada, o U-612, um dos submarinos alemães, está agora pronto para a sua viagem inaugural, preparando-se para entrar na guerra cada vez mais brutal no Atlântico. O novo comandante e seus 40 jovens tripulantes assumem sua primeira missão e lutam contra as condições apertadas e claustrofóbicas da vida embaixo da água. E é nesse ponto que a série se torna interessante, porque ela tem essencialmente 2 enredos paralelos: as aventuras do U-612 e as intrigas da Gestapo contra a resistência francesa. E isso também é muito atrativo. Além disso, também está sendo travada uma outra luta nas instalações em La Rochelle, com a resistência francesa também atacando os alemães. São várias histórias paralelas que se cruzam e que dão à série um tom muito tenso e que te captura desde o primeiro episódio. Já foram lançadas 2 temporadas de Das Boot. O interessante nessa série, produzida pelos alemães, é ver o lado alemão. Embora eles sempre procuram desmistificar um pouco, estereotipar também um pouco de complexo de culpa, você sente isso na série, mas ela tem a visão do outro lado, e isso faz com que ela seja também muito interessante de acompanhar. Dieses Boot ist neu. Wir werden es testen. Vor allem aber wird es uns testen. Já que a gente falou dos alemães, uma outra série que é muito boa também e que mostra o lado alemão durante a Segunda Guerra é a série Os Filhos da Guerra. Esta série, também produzida pela TV alemã, fez muito sucesso na Europa, também nos Estados Unidos, e no Brasil também ela tem muitos fãs. Se você não assistiu, confira aí Os Filhos da Guerra. Berlim, 1941. 5 amigos estão ansiosos por se tornarem heróis em uma aventura que mudará a face da Europa e que também os mudará. Nessa série nós acompanhamos as experiências desses 5 amigos jovens adultos de Berlim durante a Segunda Guerra. Até certo ponto, a série pode ser vista como uma contraparte alemã de Band of Brothers. Partes da série são sobre o combate da Wehrmacht alemã, do exército alemão, enquanto outra parte fala sobre a luta nos bastidores da guerra. Temos uma imagem mais realista de como o exército alemão
operava, inclusive um massacre de populações inimigas, e também a história de civis alemães que tentam ajudar judeus perseguidos. Mas, no geral, a história não fornece uma desculpa para a forma como os alemães agiram na Segunda Guerra Mundial. É mais um meia-culpa. A série abre o assunto da Segunda Guerra Mundial também para um público feminino, que pode se identificar com algumas das ricas personagens mulheres do filme. Lembre-se, a série foi feita pelos alemães, para mostrar o lado alemão e também para purgar um pouco de seu passado. Glaub mir, der Krieg wird nur das Schlechteste in uns zum Vorschein bringen. Macht doch keinen Sinn! Es gibt keinen Sinn! Gott hat uns verlassen! Ainda do lado alemão, mas falando um pouquinho sobre o final da guerra e as transformações que aconteceram na Alemanha durante esse período de transição, fim do nazismo, ocupação soviética, ocupação americana, vem uma série poderosíssima chamada Tambach. Tambach é uma vila fictícia, mas inspirada numa cidade real na Alemanha, em que os alemães veem a ocupação chegar dos dois lados, soviéticos e americanos, e ao mesmo tempo os nazistas ainda tentam um último suspiro. É uma série tensa, que já teve 2 temporadas e também é muito interessante. Uma pequena cidade alemã localizada na fronteira da Baviera com a Turíngia foi pega na corrente da história mundial no final da Segunda Guerra. Famílias, amigos e amantes são separados uns dos outros. Primeiro por uma cerca de madeira, depois por uma fronteira com ordem de atirar para matar. Tambach é uma história alemã sobre o destino dessa pequena comunidade. Nessa disputa do final da guerra, primeiro os americanos reivindicam o território de Tambach, depois os russos. Depois eles são divididos ao meio. Isso é fascinante, é assustador e ao mesmo tempo é muito realista, na medida em que os mocinhos não fazem necessariamente a coisa certa o tempo todo. E os bandidos não necessariamente recebem o seu castigo. De certa forma, o horror da situação pós-guerra contrasta fortemente com a bela paisagem pacífica do campo intocado e edifícios agrícolas de Tambach. Se você se interessa por história, vale a pena assistir. Essa série é uma verdadeira aula de história, também de períodos ou de fatos que a gente acompanhou pouco por conta da nossa influência ocidental, americana, do cinema, literatura, livros. E com isso, ver esse lado do que aconteceu com a Alemanha na divisão e também no fim do nazismo torna essa série duplamente atrativa. Também mostrando o cotidiano de uma cidade sob a ocupação inimiga, vem a série francesa Un Village Français, que já está na 8ª e creio que foi a última temporada. Esta série mostra uma pequena aldeia, uma pequena cidade francesa, desde o ponto em que os alemães chegam para ocupar a cidade, e aí toda aquela relação entre ocupantes e ocupados, colaboracionistas e resistência, perseguição aos judeus, dentro do microcosmo dessa vila, dessa imitação da Grande França. Então ali são discutidos pelos franceses todas as questões que até hoje marcam o povo francês pós-Segunda Guerra Mundial. Colaboracionismo, covardia e outras situações que ali são colocadas. Uma série muito interessante com 8 temporadas até o momento. E ela começa com um médico da aldeia que foi nomeado prefeito e é confrontado pelos desafios, dilemas e demandas dessa situação contraditória. E os personagens da aldeia, das pequenas cidades, se cruzam e há várias histórias pessoais paralelas que se interligam. Coisas polêmicas hoje na França, retratadas na série, como a colaboração de seus pais ou avós com os nazistas durante o tempo do governo de Vichy, da ocupação alemã, criaram um complexo nos personagens, que às vezes a gente torce contra e às vezes a gente torce a favor, porque há uma zona cinzenta entre a bondade e a maldade. Então os mocinhos podem acabar mais malvados do que a gente supunha em um episódio anterior, e alguns bandidos podem de repente mudar a perspectiva e fazerem ações boas, por mais monstruosos que esses personagens sejam. Isso então traz para a série uma complexidade e te prende ainda mais a assistir episódio após episódio.
E o interessante é que, embora nós, espectadores da série, a gente já saiba o fim da história, sabemos como terminou a guerra, mas se você se coloca na posição dos personagens, eles não sabem, então as suas decisões não podem serem julgadas por nós. E isso faz a série extremamente atrativa. Assim como a comunidade francesa, a Vila Francesa, a próxima série que eu vou comentar aqui também fala de uma comunidade sob ocupação, mas essa do ponto de vista britânico, que é a série Ilha em Guerra. Essa série é do início do século XXI, mas aborda um tema que ainda é também polêmico para os ingleses hoje em dia. Os ingleses que viveram sob ocupação alemã, nas Ilhas do Canal. As Ilhas do Canal são aquelas pequenas ilhas que ficam no Canal da Mancha, divididas, espremidas entre a França e a Inglaterra. Obviamente, quando os alemães ocuparam a França, eles também conquistaram essas ilhas, mas não chegaram, você sabe, a invadir a grande ilha da Grã-Bretanha. Mas as pequenas ilhas do canal, como Guernsey, foram ocupadas. E essa série conta o cotidiano dos ingleses, dos britânicos, sob a ocupação alemã. Ambientado durante a ocupação das Ilhas do Canal, durante a Segunda Guerra Mundial, a história mostra como a vida na ilha mudou da noite para o dia após a invasão alemã. Os moradores das ilhas sofrem restrições quanto a caminhada, ciclismo, os nomes das cidades são alterados para nomes alemães, os relógios foram ajustados para a hora continental, a hora de Berlim e não da Inglaterra, e nenhuma sociedade que os ingleses gostam, aqueles grupos que se reúnem para conversar ou para debater, nenhuma sociedade dessa poderia se reunir sem a permissão do alto comando alemão. O foco da série é em 3 famílias, os Doors, os Jonases e os Mays, e enquanto alguns lutam e outros colaboram, a vida continua sob um novo sistema. E a série, por isso mesmo, fica muito interessante, mas é inevitável, assistindo aos episódios, você imaginar como seria a ocupação alemã na Inglaterra, que não aconteceu, vocês sabem, por pouco. You will serve our troops, do you understand? Yes. And you will serve them courteously and with respect, yes? Yes. You are a very lucky woman. Outros que também sofreram com a ocupação alemã foram os noruegueses. E essa série, The Heavy Water War, ou seja, a Guerra da Água Pesada, fala sobre a luta dos alemães, a corrida dos alemães para produzir armas atômicas. Na Noruega, eles instalaram indústrias e experimentos voltados para a captação, a fabricação de água pesada, para a obtenção de urânio, para daí você fabricar bombas atômicas. Então os alemães estavam no caminho de obter essas armas atômicas, mas foram sabotados por dentro dos cientistas, dos próprios cientistas alemães ou noruegueses a serviços alemães, e também foram atacados por comandos britânicos ou treinados pelos britânicos. Você já deve ter assistido o filme Os Heróis de Telemark, com Kirk Douglas, um filme da década de 60 sobre essa história, mas essa série é bem recente, de 2018, e ela aborda essa questão da Alemanha que queria obter a bomba atômica e da luta dos aliados para não permitir isso, que seria uma catástrofe e mudaria a história. A Guerra da Água Pesada é uma história por trás do plano de Hitler e da Alemanha de obter a bomba atômica durante a guerra. As sabotagens que aconteceram em Rjukan, na Noruega, são vistas de 4 ângulos: o lado alemão, o lado aliado, os sabotadores e o lado dos cientistas. A minissérie mostra o deslumbramento dos militares alemães com o potencial destrutivo da pesquisa nuclear e mostra também o trabalho dos cientistas que tentam trabalhar e ao mesmo tempo sabotar
essa empreitada. O foco central é o personagem do cientista nuclear, o físico nuclear Heisenberg, e os cientistas que trabalharam próximos a ele e tentaram de várias maneiras desencorajar os nazistas de fabricar a bomba. E tiveram sucesso. Há uma reunião que aconteceu na vida real entre Albert Speer, em 1943, com Heisenberg, quando ele enfatizou os problemas e apontou que uma bomba seria difícil. E com isso o projeto atômico alemão sofreu um atraso, associado à sabotagem que atingiu as instalações na Noruega, que foram um grande ato heróico. X-Company é uma série já com várias temporadas. Essa série foi produzida pelo canal History Channel. Obviamente ela tem uma produção rápida, sem muitos efeitos especiais, mas com uma boa história. Então ela prende bastante a atenção. Conta a história de jovens que são recrutados para desempenhar função estratégica atrás das linhas inimigas durante a Segunda Guerra Mundial. X-Company retrata a vida de um grupo de espiões aliados na Segunda Guerra Mundial. Estes espiões são treinados no acampamento X, no Canadá, e então enviados para a Europa, a fim de conseguir alguns ganhos estratégicos, informações para os exércitos que tentam derrotar Hitler. O acampamento X realmente existiu e ele foi muito importante dentro das ações de guerra. Um dos que treinaram ali foi Ian Fleming, nada mais nada menos que um herói de guerra britânico que escreveu e criou o personagem James Bond. Nas temporadas nós acompanhamos as missões dos grupos que são formados. Alguns caem em combate, outros continuam e passam o que sabem para os outros, e ao longo das temporadas, são 4 temporadas ao todo, a gente tem várias ações reais que inspiraram as ações dos personagens da série X-Company. E a última série é uma série russa. Nós vimos o lado alemão, o lado francês, o lado britânico e agora nós vamos ver o lado russo. Essa série está disponível no YouTube, não é difícil de assistir. Ela chama The Attackers, ou seja, os atacantes, os guerreiros. Foi produzida pela famosa TV russa Star Media, que faz filmes para TV e faz também filmes que são lançados no cinema, sempre com o tema da Segunda Guerra Mundial, que é algo que cala fundo na alma do russo. E essa série faz assim uma captação bem próxima desse sentimento russo. É uma série recente que prende bastante atenção porque tem muita riqueza de detalhes, uniformes, e ao mesmo tempo não é difícil de assistir porque você tem ela aí à disposição para assistir no YouTube. É só procurar por The Attackers. The Attackers, como eu disse, é uma série russa. Segue a vida de um esquadrão de caças soviéticos na frente oriental. Ambientada em 1943, a história é sobre esses pilotos, oficiais e tripulação de solo de um regimento de caça soviético. O regimento é uma unidade mista com pilotos masculinos e femininos. E aí você estranha, mas isso era normal no lado soviético. Homens e mulheres desempenhavam as funções e as mulheres também pilotavam aviões, pilotavam tanques, etc. Todos eles voam nas primeiras versões do lutador Yak, um dos aviões mais icônicos das forças aéreas soviéticas durante a Segunda Guerra Mundial. A série, além de mostrar os combates, também examina as relações entre os pilotos de maneira individual, seus comandantes de equipe e também as equipes de solo. Mais uma série que faz um bom trabalho ao mostrar a realidade da guerra, os dilemas enfrentados por aqueles que lutavam, e no caso específico e surpreendente, para uma série feita na Rússia, o inimigo, os alemães, não é tão demonizado. Se você apenas julgar a Segunda Guerra Mundial pelo que Hollywood nos mostra, então você tem apenas uma parte da história. Os russos desempenharam um papel enorme e essa série mostra um pouco de como foi a luta deles nesses combates.
homens e mulheres lutaram juntos em condições difíceis. Bom, eram essas as séries que eu tinha para indicar para vocês. Eu procurei séries não tão famosas, não tão conhecidas, mas que estão aí disponíveis para assistir. Caso você não consiga encontrar alguma delas, pode entrar em contato conosco, está aí o meu WhatsApp, está o Facebook, pelo YouTube, você pode mandar mensagem, a gente vai estar respondendo, tá? Eu te ajudo a encontrar essas preciosidades que são muito interessantes. Algumas são polêmicas, outras são divertidas, mas no final você tem uma apanhada aí de boas séries. Como as séries são sempre longas, com vários episódios e algumas com várias temporadas, eu acho que aí tem diversão para você por um bom tempo, para acompanhar várias histórias da Segunda Guerra Mundial. E a gente está aqui no canal sempre recebendo sugestões, comentários. Não se acanhem, mandem mensagens, dicas, perguntas, que a gente tem o maior prazer em dialogar com vocês, ok? Não se esqueça, se inscreva no canal, convida um amigo, divulga a nossa página, o nosso canal, para que a gente possa continuar crescendo e continuar trazendo para vocês essas dicas, histórias, etc. Não deixe de curtir a nossa página no Facebook, porque muitos dos assuntos que a gente toca aqui, no Facebook a gente tem espaço e prazo para prolongar e para ir mais longe, para ir mais fundo. E lá você consegue ler mais sobre esses assuntos aqui, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.